Olá, boa tarde. Dois irmãos viveram momentos de tensão nas mãos de criminosos. Eles estavam próximos de casa quando foram rendidos. O rapaz teve a arma apontada para a cabeça enquanto a irmã dele era revistada por um dos assaltantes. A servidora pública de 32 anos estava saindo de casa quando foi abordada no meio da rua por 3 criminosos. Ele veio, botou a arma na minha barriga e ficou fazendo revista, me jogou contra o muro. E assim, foi muito preocupante, porque você vê uma pessoa com uma arma apontada na cabeça e uma outra na sua barriga, você não tem reação. O irmão dela, de 22 anos, também foi rendido. Isso foi por volta de 8 da noite desta sexta-feira. Ele estava chegando em casa de um curso. Me jogou no chão apontando a arma e aí nesse momento eu não consegui ver nada. E aí depois rapidamente eu consegui ver um que estava abordando a minha irmã, ele também estava apontando a arma para ela. A ação criminosa aconteceu no bairro Alice Coutinho, em Cariacica. Os assaltantes queriam os celulares das vítimas. Foram agressivos e violentos. A todo momento eles foram muito agressivos, empurraram ela e me empurraram no chão. Na hora eu não tive reação porque eu vi o cara com a arma na cabeça do meu irmão. E a única reação que eu tive foi de jogar meu telefone no mato e levantar a mão para cima e falar que eu não tinha nada. Enquanto o jovem de 22 anos tinha uma arma apontada para a cabeça, a irmã dele, que também era vítima, começou a gritar por ajuda e pedir socorro. Os vizinhos se mobilizaram e chamaram a polícia. Nisso, os criminosos ficaram assustados, entraram no carro e fugiram naquela direção. Ainda fizeram um arrastão mais à frente no bairro, mas a polícia militar conseguiu pegar 2 dos bandidos, Cleiton Souza dos Santos, de 18 anos, e Esmirtson Souza, de 34. Eles foram detidos no bairro Porto de Cariacica. O terceiro assaltante conseguiu fugir. A gente fica com bastante medo, inclusive eu tô com um pouco de medo até de sair na rua, na verdade, né? Porque a gente sabe que as coisas é meio que impune, eles são detidos e logo eles saem. E a gente acaba sendo preso da história, né? A gente é a vítima. Estão roubando mesmo e não estão assim, nem aí para se é trabalhador, se você tem filho, se você não tem. Então eles não estão pensando no outro. Eles só querem te roubar e se você não tiver, eles atiram. Que situação, né? A dupla de criminosos já está no presídio. Agora, olha só essa história. O homem sentou no bar, comeu e bebeu à vontade. Entre os pedidos, água, cerveja, bolinho de carne e até chiclete. Mas só que na hora de pagar a conta, o que ele fez? Fugiu correndo, deu no pé. Só que ele não conseguiu ir muito longe não, viu? É que no meio do caminho, ele se deparou com uma policial. Vamos ver essa história. Seu Roberto conta onde o cliente que ele atendeu estava. Era o final da tarde de sexta-feira. E ele escolheu este bar que fica na avenida principal do bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha. Ele consumiu cerveja, consumiu cigarro Gudan, consumiu Big, uma garrafa de água que ele pediu para mim, o espetinho de carne que ele ofereceu para o moleque que estava vendendo paçoca e mais um refrigerante. E as bebidas alcoólicas que ele bebeu. Quem olhava via que ele tinha bom coração e até intenção, né? Afinal, sextou. Mas quando a hora da conta estava chegando, pensou que o porte atlético permitiria a ele fugir da dívida. E olha só, deu no pé. O garçom deu um vacilozinho, quando procurou, não encontrou mais. E ele já saiu correndo aqui na calçada. Mas no trajeto de 100 metros, tropeçou nesta policial penal de 38 anos e acabou nem passando da esquina. Lá de cima, eu escutando barulho de pessoas correndo e gritando, pega ladrão. Eu desci com a algema e com a arma, mas meu intuito era só imobilizar ele até a chegada da polícia, né? Dei ordem para ele colocar os braços para trás. Só que o cara fortão, 29 anos, resolveu crescer para cima dela. Não quis de modo nenhum aceitar os comandos que ela dava para ele ficar quieto esperando a polícia. Só caiu em si quando ela fez isso aqui, deu um tiro para baixo. Foi o alerta que ele precisava para ficar quietinho, aguardando a polícia militar chegar. Tentou levantar e partir para cima de mim, não sei se é porque eu sou mulher e ele é uma pessoa muito grande, fiquei até bem nervosa, porque eu não gosto de fazer essas coisas, mas tive que efetuar um disparo da minha arma particular, né, em local seguro, um único disparo, não acertou ninguém, acertou a calçada, ninguém se machucou, graças a Deus, nem ele. A atitude da policial impediu que o bom vivan saísse bem. Ele, na verdade, deu uma volta na delegacia, mas assinou um termo circunstanciado e foi liberado. Parece que ele é acostumado a dar esse tipo de golpe por aqui, né? Eu creio que sim, porque ele já foi muito esperto ele, entendeu? Esperto, mas só que se deu mal no final, né?
Um homem suspeito de homicídio foi preso em Vila Velha. A polícia fazia um patrulhamento de rotina em Dom João Batista quando se deparou com um suspeito de 22 anos caminhando por uma rua do bairro. Ele foi abordado e, no primeiro momento, deu nome falso aos policiais. Mas só que não demorou muito para a verdadeira identidade dele ser descoberta, não. Contra o suspeito, havia um mandado de prisão por homicídio em aberto. Ele foi encaminhado para a Delegacia Regional de Vila Velha. O assunto agora é Covid-19. Segundo a Secretaria de Saúde, o Espírito Santo vive a 6ª onda da doença e o uso de máscara voltou a ser recomendado aqui no estado. Somente neste mês de novembro, 50 pessoas foram internadas e 3 morreram. A confirmação da 6ª onda de Covid no estado foi passada pela Secretaria de Saúde. O Espírito Santo vive a sua 6ª onda de Covid. Nós chegamos a notificar na quarta-feira, até a noite de quarta-feira, cerca de 1.000 casos de notificações no dia, na quarta-feira. Esse dia da quarta-feira, ele representou 2,9 vezes mais casos da quarta do que na terça. Então, praticamente 300% a mais de casos de Covid. Um dos motivos tem relação com a nova subvariante, BQ.1. O aumento de novos casos é de 156%. Nós já tivemos 6,4 vezes mais casos registrados em novembro do que no mês de outubro. Então, é um aumento significativo do número de casos. E já temos mais 2 casos confirmados dessa variante por sequenciamento genético. Então, nós confirmamos já 3 pessoas com a variante no Espírito Santo. Com isso, naturalmente, os resultados de exames positivos para a Covid também deram um salto. Antes, a taxa variava de 1,2 a 1,6. Agora, está em 14,1. Mais de 50 pessoas estão internadas com Covid. 46 em enfermaria, 5 em UTI, mas a maioria dos casos, até este momento, eles representam uma gravidade leve, classificação de leve e moderada. Mas toda onda tem essa característica. O começo se caracteriza por um aumento de casos, na maioria leves, depois eles saltam para moderado, e 2 a 3 semanas depois aumentam os casos graves. Este mês aqui no estado, 3 pessoas morreram por conta da Covid-19. Sobre a nova subvariante, 3 casos já foram confirmados. Essa nova onda traz, na realidade, o alerta para voltar aos cuidados básicos, higiene das mãos e também o uso das máscaras para as pessoas que fazem parte do grupo de risco. Os óbitos que nós tivemos, lamentavelmente, foram de pessoas idosas, acima de 65 anos de idade. A Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES, voltou a recomendar o uso da proteção em ambientes fechados, com aglomeração de pessoas. O uso passa a ser obrigatório também para pessoas com sintomas de gripes ou resfriadas, além das que já fazem parte do grupo de risco. A máscara, especialmente quando ela é usada adequadamente e usada por mais pessoas, a redução da transmissão de uma pessoa contaminada para outra, ela é muito importante. O momento também é de colocar o esquema vacinal em dia, inclusive para os que tomaram só a primeira dose. Nós temos ainda 1.795 pessoas que precisam ir aos postos de saúde para completar o seu esquema vacinal. Então, é um montante grande. E cerca de 700 mil não tomaram a segunda dose de reforço. Então, é um número muito grande. Por isso que a gente faz um apelo para que as pessoas procurem os postos de saúde. Tem vacina em número suficiente para todas as pessoas de 5 anos em diante. E é necessário porque a vacina salva a vida, a gente sabe disso. Com certeza. Faltam poucas horas para a segunda etapa do Enem e muitos estudantes estão com nervosismo lá nas alturas. Então que tal relaxar um pouco, respirar, bora pegar uma pipoquinha, um refrigerante geladinho e assistir uma aula diferente? Suzy Faria, minha amiga, onde é que você está, hein? Sábado de manhã estou aqui no shopping, vim assistir a um filme no cinema, fazer uma matéria mais, leve do que as policiais. Vamos aproveitar e entrar aqui no cinema para assistir a um filme. Peraí, o enredo aqui é outro. O que será que está acontecendo aqui nesse cinema, onde o filme que está na tela é bem diferente daquele que eu vi ver? Vamos acompanhar para saber? Preciso travar o quê? O 5,
Na tela, o enredo é a vida. São células, genomas, transgenia. A biologia é o foco desse filme, onde os principais personagens não estão no telão, mas estão do outro lado, nas cadeiras. Atentos ou relaxados, os estudantes veem um filme da própria vida passar diante deles. Está representado nas revisões de matérias vistas durante um longo ano. Passa um filme enorme, né? Diante de todos os anos que a gente vem se preparando, agora diante da prova, passa um nervosismo, né? Um filme na cabeça, como você disse. É um ambiente mais descontraído do que o ambiente em sala de aula. Então, tem uma leveza dos professores em explicar as coisas, então o compreendimento é maior. A absorção mais tranquila, né? Sim. Das aulas pré-ENEM desse cursinho, participam cerca de 700 estudantes. Nada de falar das matérias já conhecidas em salas de aula, daquele modo mais disciplinar. Aqui, o ambiente já é pensado para isso, relaxar. Fique do jeito que quiser. É um momento de socialização. Você vê que o pessoal está comendo pipoca, tomando negócio, ouvindo um refrigerante, um suco, tomando água, ouvindo, conversando com a gente, estando do lado das pessoas. Eu acho que o grande segredo hoje é você estar preparado. Para boa parte deles, o momento mais impactante desse roteiro chega amanhã, viu? Com o desafio de responder ao maior número de questões certas do Enem. Tem que ter uma estabilidade, né, para conseguir fazer a prova, senão a gente não consegue fazer ela, né, avançar nessa etapa. Giovana, Maria Clara e Mirella têm roteiros bem definidos, viu? Sabem como é importante planejar o próximo capítulo. Eu gosto de sempre planejar um pouco do que eu quero mais para frente. Então, eu costumo pensar um pouco no que eu gosto, esse tipo de coisa. Já está escrevendo o seu roteiro, né, amiga? Com certeza. E você, meu amor, qual o roteiro que você está escrevendo aí e qual capítulo que vai ter amanhã nesse seu filme? Amanhã, querendo ou não, é muita pressão, né, para todos que estão lá dentro. Eu ainda estou no 2º ano, então ainda posso escolher muita coisa. Porém, hoje eu escolho medicina também. Seja como for, amanhã essa galera vai brilhar em mais uma etapa, escrevendo no enredo da vida mais um desafio a ser enfrentado. Para aqueles que ainda estão inseguros, o professor Márcio dá aquela dica. Naturalmente, a gente nunca se sente, infelizmente, preparadíssimo para a prova, né? A gente sempre tem aquele medo de cair algo que a gente não sabe. E a conversa, eu acho que a mais importante é essa. A primeira coisa, você está preparado. Você não ficou o ano inteiro sem estudar, você estudou. Então, é natural que você tenha o conhecimento. E o conhecimento que você tem de todos os conteúdos que você viu vai te ajudar a você conseguir eliminar alternativas, você ter a sagacidade, a compreensão de remover algumas alternativas e naturalmente chegar à resposta. Legal, super criativo, né? Lembrando que os portões abrem ao meio-dia e fecham pontualmente à 13h. Nada de atrasos, viu? E não esquece de levar documento com foto, caneta azul ou preta transparente e o cartão de confirmação de inscrição, viu? Boa sorte para você. A seguir, os cuidados com o mundo virtual. Criminosos estão usando perfis falsos para atrair crianças e adolescentes. Essa semana mesmo, um homem foi preso suspeito de cometer estupro virtual. Os detalhes já já. E agora, um alerta para você. Um universitário foi preso depois de obrigar mais de 30 meninas a realizar jogos de sexo. O TN ouviu a polícia e um especialista que alertam sobre os riscos existentes na internet. Foi o pai da jovem de 13 anos que procurou a polícia e relatou o que estava acontecendo. De início, o suspeito se apresentou como uma criança. Esse indivíduo, ele abordava crianças, né, pré-adolescentes, através de redes sociais, se passava por uma criança da mesma idade e do mesmo sexo, né, geralmente meninas, e oferecia seguidores. Em troca, essa criança teria que vencer desafios que ele impunha. Esses desafios começavam leves e depois ele ia pedindo cenas de nudez. Em seguida se revelou e as ameaças começaram. Ele ameaçava vazar esse vídeo nesse círculo social da criança, o que teria um impacto devastador na vida dessa menina. A PF acredita que esse indivíduo tenha outras pelo menos 30 vítimas, incluindo uma jovem do Texas, nos Estados Unidos, que passou pela mesma situação. A denúncia gerou a investigação que envolveu até a quebra de sigilos para chegar ao suspeito.
que mora em São Paulo. Embora tenha sido cometido à distância, né, esse estupro de vulnerável é o crime mais grave do que a produção de vídeos pela internet. Então, houve um entendimento que o Ministério Público e o juiz concordou de que deveria seguir aqui pelo Espírito Santo, até porque até aquele momento a gente não tinha identificado outras vítimas, né? Agora, com o depoimento, né, o interrogatório do preso e as perícias que vão ser feitas no material apreendido, celular, notebook, pendrives, nós vamos identificar outras vítimas. Esse especialista em crimes cibernéticos compara a internet com a rua, como está fora de casa para crianças e adolescentes. Os mesmos riscos que existem nas ruas existem também no ambiente digital. O pai e a mãe, quando dá um aparelho celular para um filho, tem que estar ciente que tem que, junto com o celular, dar as orientações e as dicas de segurança. Primeira coisa, não conversar com o estranho. E orienta o uso de aplicativos para controlar o acesso de crianças e adolescentes à internet. A gente está vendo todos os dias crianças que são assediadas por criminosos e são nas redes sociais, que elas TikTok, Facebook, Instagram, WhatsApp. Todas essas redes sociais são proibidas para menores de 13 anos e devido aos riscos inerentes a essas aplicações. Então os pais precisam sempre estar atentos e sempre dialogar com seus filhos. Com certeza. As investigações a respeito do caso continuam. O suspeito pode ser preso e responder por extorsão, estupro de vulnerável, produção, armazenamento, divulgação de vídeos que contenham cenas de sexo com crianças e adolescentes. As penas podem chegar a 39 anos de prisão. Só corrigindo, ele foi preso. Sábado 19 de novembro, vamos aos destaques do Jornal A Tribuna de hoje. O universitário obrigou mais de 30 meninas a realizar jogos de sexo. Veja o que muda para conseguir aposentadoria a partir de janeiro. O uso da máscara volta a ser recomendado no estado. Chorava em silêncio porque meu choro o incomodava, de jovem espancada pelo ex. Na foto principal, sonhos milionários com a Mega da Virada. E tem mais destaque no Jornal A Tribuna de hoje. Música ao vivo e telões na abertura da Copa. Primeiro lugar no IFE só errou uma questão. E ainda mais de 200 mil mulheres donas de empresas. Finalmente sábado, né? Graças a Deus. E sem chuva, na verdade. A gente teve chuva durante essa semana toda. Agora, será que o sol permanece? Vamos lá para fora ver a previsão do tempo? Dá uma olhadinha, ó, que dia lindão de sol, dia lindo, né? E com previsão de elevação de temperatura em todas as regiões. O sol vai continuar brilhando agora à tarde e não deve chover, viu? Aqui na Grande Vitória, as temperaturas ficam entre 20 e 31 graus. Vamos para casa nesse sol, né? E a gente fica por aqui. Para você um excelente final de semana, ótimo sábado, excelente domingo. Boa sorte para quem vai fazer o Enem, viu? Até segunda-feira. Tchau, tchau.